Galera, estamos no make-off aí do nosso podcast aí, que vai começar daqui a pouquinho. Estamos fazendo os últimos ajustes. Gente, eu não tô conseguindo abrir a rampa. Acho que eu tô fraca. Eu não vou nem me oferecer para te ajudar, porque normalmente eu peço para você. Se bem que a minha eu consegui abrir. Acho que eu tô fraca hoje. Acho que eu não comi direito. Cadê o link? Acho que eu tô precisando mais um pouquinho. Meus bracinhos de grilo. Até que aumentei. Aumentou tua carga? Ah, tá. Pensei que você tava falando da academia, que você faz. Era da academia, era era? tu falou do braço. Eu falei assim, ó, tem gente que só faz academia para poder dar tchau. Aham. Mulher, então, Tem gente que é só para dar tchau. que você sumiu da academia, né? Mas estamos presentes. Não, você não está presente, só em... Meu espírito é de fisiculturista, tá entendendo? Quando você se olha no espelho, você vê uma pessoa toda Eu fecho definida. os olhos, eu fecho os olhos e vejo uma pessoa toda definida. Vamos lá, expressão Você ela. tem o link, Léo? Tô mandando isso pra vocês. Pode me enviar, por favor. O que houve, Jesus? Calma, vamos falar, enquanto isso a gente fala do que é a Copa do Mundo. O Egito ontem quase mandou a Argentina para casa. Meus irmãos No quase. final eu tava vendo os pênaltis da Bélgica, não, era. não, Suíça Não, e Colômbia. Suíça e Colômbia. Eu tava lá no Shopping Tijuca, né? Aí tava lotadão. Você foi lá no teste lab do Não, Shopping não, Tijuca? não. Foi muito legal. Só que assim. É. Mas é o quê? Testaram o quê? O É espaço? tipo, não tem do Norte Shopping? Você foi no teste lab do Norte Shopping? Não. Senhor, você precisa frequentar Não. as áreas de lazer do shopping. É uma área para assistir. Só tem restaurante, tem telão. Ah. Não é para assistir o jogo, é os ambientes que os shoppings estão fazendo agora, né? E aí estavam fazendo a transmissão dos jogos lá nesse telão, muito legal. Domênico já mandei o link. Aí eu fui pra lá ontem com meu filho, né, com a minha nora, com a minha família querida, que eu amo. E Eu estou aceitando convites para qualquer lugar, desde que tenha comida de baixo custo, boa, não, então, o problema era esse, que nada lá era. desde que a carne moída seja de patinho. Ah, tá. Essa é a melhor parte da história, a carne moída ser de patinho. Olha, eu confesso que um dia quando eu for almoçar com você, que você pegar a carne moída, eu vou chamar o garçom não, vou chamar o Cozinheiro, o chefe de cozinha, eu vou falar, senhor, essa carne moída é patinho? Só pra gente tirar dúvidas, caraca, eu quero ver como vai ser. Você tinha um restaurante? Ah, tá, tirou aqui o link, deixa eu. Eu acho que vai ser muito legal, né, doutor Cláudio? Vamos fazer isso Vamos quando a gente fazer. for almoçar? Mas como é que eu vou... Pô, eu não consegui copiar o link, peraí, já entrou direto aqui, ó. Quando eu dou copiar, já é eu copiar o link, né? Sim. Então eu vou fazer o que o Léo pediu. Venho aqui. Bate uma foto. Aí. Léo, eu me perdi aqui. Você veio no desenhar efeitos, texto. Aulinha, Léo, pro doutor Cláudio, Maulinho. Aí. É só botar mesmo. Hoje você vai aparecer, Leonardo.
Aí é só botar na história, né? Isso. Sim. Concluir. Beleza. Agora eu tenho que compartilhar agora o link com um monte de gente, né? Encaminhar. Renata, Osvaldo, Isabel, Eu queria que a Isabel viesse aqui. Gabriel. É tão bom conversar com ela. Eu gosto muito. Já botar nos grupos. O da UGT você põe, o seu Eu não vou pôr, põe. não. É. Deixa eu pôr. UGT, comunicação, conselho administrativo, comunicação da UGT. Eu vou botar a nossa. Como é que o Nolasco recebe ou ele já está todo. Não sei. Todos os seguidores da Cláudia, assim que estão ao vivo, Os seguidores. São notificados. são notificados que o podcast está ao vivo. Agora, para eu ter acesso aos comentários, eu acesso pelo link ou eu tenho que entrar no Facebook? No seu Facebook. Tem que ser no Facebook, para eu poder ter acesso aos comentários, né? Sim. Então vou no Facebook. O seu Nolasco já está até aqui, ó. Poxa, eu fico feliz quando eu vejo seus comentários, seu Nolasco. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos começando mais um episódio do podcast FETERJ e eu já quero, começar agradecendo a participação dos nossos companheiros que já estão conosco ao vivo. Ontem eu pedi o meu filho para acessar, mas já veio um problema, né? Eu pedi para os meus também, mas eles não acessam. O Lucas acessou semana passada, não fala. O Pablo só a graça. Mas estamos em mais um episódio do podcast FETERJ, né? Deixa eu pegar meu script. Que é um espaço de informação e debate sobre as relações de trabalho, sobre os direitos dos trabalhadores e sobre os desafios desse mundo do trabalho, do mundo atual do trabalho, né? E hoje a gente vai conversar, né? Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 8 de julho de 2026, um tempinho friozinho aqui no Rio, como não é de costume, né? No meio de uma Copa do Mundo. No meio de uma Copa do Mundo, onde nossa seleção foi eliminada. Mas eu tô de preto, né, seu Nolasco, em homenagem à seleção brasileira. Estou de luto. Não, é porque preto deixa a gente mais elegante. Não é por causa da seleção, não. E hoje no nosso episódio do podcast, né, nós vamos falar sobre um tema que ainda gera dúvidas. Tu acredita que eu ainda tenho dúvidas sobre isso? Dúvidas pessoais minhas mesmo, né? Apesar de estar todo esse tempo trabalhando em sindicato, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, que é sobre as medidas disciplinares previstas na CLT. Afinal, quando uma advertência é válida, ou em que situações a suspensão pode ser aplicada, ou se existe uma ordem obrigatória entre advertência, suspensão e a demissão por justa causa, né? E mais uma vez está comigo a minha dupla, Dr. Cláudio Rocha, nosso vice-presidente, vice-presidente também da UGT Rio, presidente do Sindicov Rio, presidente do Conselho Estadual de Emprego e Renda, enfim, entre outras... Andando por aí. Andando por aí. Ele não para, gente. Tem dias que é difícil conversar com ele. Ele não para por conta de todos os compromissos que ele tem e também é advogado, né, sindicalista, está há muitos anos no movimento sindical. E
está conosco também Leonardo, nosso... Eu estava pensando aqui, por que a Domênica hoje está fazendo essa apresentação toda sobre a minha pessoa? Mas eu estou aqui toda semana, agora eu lembrei porque hoje eu sou convidado, gente. Sim, hoje você é o convidado, eu tenho que fazer o seu currículo. Hoje eu sou convidado. Eu tenho que te dar as honras da casa, né, Léo? Léo, dá boa tarde, pessoal, Léo. Boa tarde, pessoal. Agora você pode dar boa tarde aos participantes do podcast dessa semana, fica à vontade. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos nossos fiéis seguidores, Nolasco, Valdir, Flavinho aí, o Flávio. A Domênica vai depois dar a relação ali de quem está sempre participando aqui com a gente. Estamos aí no meio de uma Copa do Mundo, com algumas decepções, mas alguns eventos na Copa do Mundo espetaculares, né? Como foi bom torcer para a República do Congo, para o Egito, para Dana, Cabo Verde, tantas histórias emocionantes de superação no futebol, que também serve para a gente, para o nosso dia a dia, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. E está conosco já participando o seu Valdir, nosso diretor, boa tarde, o seu Nolasco, o Dr. Flávio, nosso diretor também, o Luizinho da Teixeira nos dando boa tarde, nosso companheiro Yuri, boa tarde, Ana Cristina, nossa companheira também, boa tarde. Ana Cristina, né, Dr. Cláudio, vai participar conosco do podcast na próxima semana, ela e as companheiras, né? Isso, a Atlática também, parece, isso, né? Para a gente falar sobre um tema da marcha, né, das mulheres negras, que vai acontecer esse mês ainda, então na próxima semana a gente te aguarda aqui, hein, Ana Cristina? Boa tarde também para o nosso diretor Wilton de Volta Redonda. Boa tarde também para a Elvira, nossa companheira de toda semana. Boa tarde, Patrícia, nossa amiga também de toda semana. E hoje eu tenho um boa tarde especial do meu primo que está lá em Caruaru, Pernambuco. Boa tarde, primão, meu primo Marcelo. Obrigada por estar aqui com a gente. Se tiver dúvida, você pode perguntar, fica à vontade. Hein? Seja bem-vindo, Marcelo. Então a gente pode começar? Podemos começar, mas deixa eu fazer, gente. Por que não desligou Meu o telefone? Deixa eu só fazer, se você me permite, Domênica, eu não sei em que momento do nosso roteiro isso entraria, então eu vou falar agora também. A ideia do podcast é uma ideia muito democrática de participação das entidades sindicais que compõem a nossa federação. Olha o Léo também, tá vendo? Das entidades sindicais que compõem a nossa federação e também, não só da nossa federação, mas todos os nossos irmãos e irmãs que participam do movimento sindical e todos os trabalhadores e trabalhadoras também que são representados por essas entidades sindicais. Então o nosso podcast, gente, ele está aberto a convites para participação. Doutor Cláudio, eu acho que a gente está muito alinhado em pensamento, porque eu já pensei sobre isso. Pois é, então eu queria fazer um convite aqui para todos que estão assistindo o nosso podcast, mesmo que eles façam parte de outras categorias profissionais, mesmo que sejam representantes de outros sindicatos que não acompanham a nossa federação, Sim. Mas o Meirelles, nosso presidente, ele afirmou que o espaço está aberto. Então aqui é um espaço super democrático para todo o movimento sindical e todos os movimentos trabalhadores. Então deixo aqui esse convite para aquelas pessoas que queiram participar do nosso podcast, que entrem em contato com a nossa federação, que entrem em contato com a Domênica, com o nosso presidente, que serão todos e todas muito bem-vindos, tá bom? Sim, eu pensava isso hoje, enquanto eu estava fazendo o roteiro, porque a gente, para você ver, eu até escrevi aqui sobre os sindicatos filiados, porque eu estava pensando justamente nisso. Perfeito, perfeito. Porque a gente aqui, como você falou, sendo um espaço democrático, não só para a categoria que a gente representa, mas para todas as outras, porque na verdade a gente quer falar para o trabalhador, né? E o trabalhador não é somente os empregados em AC e conservação, limpeza urbana, né, turismo, enfim, diversões, a categoria que a federação representa, são todos os trabalhadores, né? Perfeito. Então tá. E hoje, o nosso tema é um tema que eu acredito que ainda causa, que as pessoas ainda têm dúvidas, né? Ontem a gente conversava sobre esse tema e eu
e eu sou um pouquinho antenada nas redes sociais, né? E eu sempre vejo atualizações, enfim. E vendo atualizações ontem, eu vi que esse tema ainda tem que ser abordado, né? Que são as medidas disciplinares que as empresas que estão previstas na CLT e que os trabalhadores, às vezes, sem ter um conhecimento mais profundo do que são as medidas e por que elas são aplicadas, eu conversei contigo ontem para que a gente hoje abordasse esse tema, né, sobre as medidas disciplinares previstas na CLT. E eu gostaria de começar, que você começasse... Você já deu boa tarde às pessoas? Já. Então, mas antes de eu começar, doutor Cláudio, eu gostaria de falar as notícias dos setores, né? Antes de eu vir para cá, como toda semana, eu sempre converso com o nosso presidente, o Meirelles, para perguntar se ele tem alguma coisa mais específica, além de todas as notícias que nós damos, né, em todas as semanas no podcast, se tinha alguma coisa que ele queria que enfatizasse. Aí ele pediu para que nós enfatizássemos hoje para os nossos companheiros e companheiras que a convenção da categoria de limpeza urbana já foi encaminhada para o Ministério do Trabalho, já foi assinada, já foi protocolizada ou protocolada? Tanto faz. Tanto faz, né? Já foi protocolizada no Ministério do Trabalho e a gente acredita que muito em breve ela já será registrada, né? Isso. Que agora está bem rápido, né, o registro, depois que é protocolizada e não há nenhuma... É só importante a gente divulgar que o fato, quando você faz o protocolo da convenção, 3 dias depois ela já passa a ter validade. Porque muitas das vezes o Ministério do Trabalho, por uma questão de excesso de demanda e outras questões, demora uma semana, 10 dias, 20 dias para registrar a convenção coletiva. Mas essa convenção ela já está produzindo todos os seus efeitos, porque ela já foi assinada pelas partes, já foi feito o protocolo no Ministério e o registro é só para dar publicidade. Então é muito importante que as empresas do segmento de limpeza urbana de todo o estado do Rio de Janeiro já procurem a federação ou os sindicatos, onde tem sindicato no município, para saber acerca da convenção coletiva, já para poder ver o pagamento de valores atrasados, etc. O nosso diretor Wilton perguntou se já tem a MR para acompanhar no MTE. Temos sim, Wilton, a gente já tem a MR para acompanhar. Eu só não tenho ela aqui agora, mas eu posso te passar assim que eu voltar para a federação, tá bom? E o seu Nolágico, o nosso diretor Sandro das Neves também está nos dando boa tarde. E o seu Nolágico colocou aqui uma participação. Cláudio, fundamental ter um espaço para discussão, principalmente sobre o futuro do sindicalismo. Não esqueça que estamos sob ameaças constantes e construir algo em resposta à sociedade é fundamental. Não podemos só olhar para dentro. Nolasco, você fez uma observação, na verdade, de uma importância gigantesca. Eu vou te dar um exemplo, porque essa ameaça constante e o futuro do sindicalismo realmente depende muito de quem está inserido no movimento sindical. Depende muito da gente abrir esses espaços de discussão, de debate, e mais ainda, que a gente possa levar essa discussão para quem está fora do movimento sindical. Eu vou te dar um exemplo muito... O sindicato que eu presido, nós fechamos a convenção coletiva dos empregados em administração de imóveis. E tem lá várias cláusulas e tem lá o tal do direito de oposição. Tem a previsão de um desconto de 2,5% do salário, o reajuste foi de 5%. Uma única parcela de 2,5% do salário é a título de custeio da entidade sindical. As filas que se formam na porta do sindicato são gigantescas, e não é só do Sindicov Rio. De outros sindicatos, a gente vê isso nos comerciários, por exemplo, a gente vê isso do pessoal de asilo e conservação também. A gente vê filas gigantescas, por quê? Porque o trabalhador está induzido já ao raciocínio de que sindicato não presta para nada. Aí eu atendi um rapaz de uma determinada empresa, na verdade uma empresa de capital aberto, uma multinacional na verdade,
E ele falou, foi lá com a cartinha de oposição dele, porque na verdade eu queria até contribuir, mas o meu departamento pessoal já manda o modelo dessa carta. E eu conversando com ele, falei, mas o que o sindicato faz por você? Nunca fez nada por mim. A resposta dele foi essa. Aí você tem quanto tempo de empresa, meu amigo? Tenho 15 anos de tempo de serviço. Você recebe quinquênio todo mês? Recebo 15% de quinquênio. Aí eu falei, mas quando você completou 5 anos, você passou a receber 5%, completou 10%. E esse adicional mensal que você recebe é uma conquista do sindicato. Quer dizer, então, aí você começa a pensar várias condições de trabalho que existem para ele, que ele acha que é dado de bom grado pelo empregador. Então, esse preconceito, ele é muito forte em relação à atuação dos sindicatos. Então, a criação desse espaço de discussão é imprescindível. E mais ainda, discutir o futuro do sindicalismo, mas não discutir somente entre a gente. Que a gente possa levar essa discussão para fora do movimento sindical também. Parabéns aí, Nolasco, pela observação. Doutor Cláudio, eu gostaria de aproveitar e pedir a você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, nos acompanhando, que compartilhe o nosso link e envie para o maior número de pessoas que você puder, para que elas também tenham acesso às informações que a gente vai falar aqui hoje. E também sigam as nossas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, no @podcastfeterj, no Facebook, e agora nós também temos TikTok, gente. Olha que legal, doutor Cláudio. TikTok. Você que gosta de ver o TikTok, já vai acompanhando o Podcast Feterj. Já está seguindo? Vou não, tô sabendo agora. Gente, como assim? Você não tá seguindo o TikTok ainda? Não tô. Gente, passa a seguir o TikTok do Podcast Feterj, lá tem vários cortes sobre os podcasts anteriores, tá? E a gente também está no YouTube, no TV Feterj. Os vídeos dos podcasts semanais ficam lá. Se você tiver interesse em assistir algum outro episódio, é só você acessar lá o YouTube, TV Feterj, e nos seguir. Uma presença maciça de Campos dos Goytacazes. Sim, inclusive eles podem convidar eles para participar do podcast, né, doutor Cláudio? Marcar uma agenda aqui. E o seu Nolasco também, quando estiver no Rio, não deixe. Eu quero que o senhor participe aqui com a gente, né, doutor Cláudio? Isso aí. Se você também quiser, nós temos um aplicativo Podcast Feterj. Você pode baixar no seu celular e ter todas as informações, acompanhar de perto lá sobre como está o andamento das convenções coletivas, enfim, tá? Fique à vontade, nós temos todas essas redes sociais, o nosso canal de comunicação ele é bem extenso, tudo isso para alcançar você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora, até porque quem está nos assistindo hoje pela primeira vez talvez não saiba, mas a representação da Feterj, ela não é no município do Rio, né? Ela é nos municípios onde não tem sindicato de base, né? Porque, por exemplo, assim, ó, foi o que eu escrevi aqui. No município do Rio de Janeiro, nós temos o Ciamaco Rio, né? No município de Volta Redonda, nós temos o Sindicato de Asseio e Conservação de Volta Redonda. Qual o nome dele, o símbolo dele, do Sul Fluminense? Wilton, passa aí a sigla do teu sindicato. Sim, aí nós temos também o Sindicato de Campos, né? Como você falou, eles estão aqui nos assistindo. Tem o Sindicato dos Empregados em AC Conservação lá de Campos. Temos também em Niterói, que é o Sintacluz. Temos em Petrópolis. Temos também Campos, Petrópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Tá? Temos base representativa nesses municípios. Nos outros municípios, a federação representa. Então, se você puder, compartilhe o link, convide os amigos para participar, tá bom? Voltamos aqui para as interações. Né? O Dr. Cláudio falou, como o Dr. Cláudio falou, hoje o pessoal de Campos está aqui com a gente. O Richard também, da 3.com, está nos desejando boa tarde. Né? O Hamilton, aqui o Hamilton colocou a sigla do sindicato. CEASEC. É difícil falar às vezes. O seu Lino também está conosco. Boa tarde a todos da mesa e demais que estão nos acompanhando. A Rosemary. O seu Nolasco fez uma outra participação. Patrícia Souza também, boa tarde. O problema
é que olha as redes sociais diariamente, monitoramento das redes. E a manifestação contra é da sociedade. E aí é que temos que atuar, sim. Você leu o comentário dele? Leu. Perfeito. Obrigada, Richard. Richard está parabenizando pela divulgação, porque todas as pessoas precisam ter acesso, né? Isso aí, todas as pessoas precisam ter acesso. A gente pode... Aproveitando aqui, Domênico, só tá entrando mais gente, pedir para o pessoal se identificar de qual cidade, né, tá falando. Gente, fala de onde vocês estão, conta pra gente, a gente quer conhecer vocês. Vocês estão em qual cidade? O meu primo Marcelo tá lá em Caruaru, ele já falou, o Hamilton tá em Campos, o Wilton tá em Volta Redonda. E as outras pessoas estão em qual cidade ou em qual estado? A Rosemary também tá em Campos, Ana Cristina tá em Niterói. Nolasco, eu não sei onde o Nolasco está nesse momento. O turista bastante, né? Bem, então vamos começar o nosso debate. Boa tarde, Fabiana Cavalcante, e boa tarde, Ana Cristina Simões. A Ana Cristina Simões colocou aqui. Boa tarde a todos. Infelizmente, algumas empresas induzem os funcionários a fazer carta. Já trabalhei num lugar que falava assim, você quer ser descontado um dia do seu trabalho para um sindicato que não faz nada por você? Que só quer o seu dinheiro? Essa é a realidade. Os sindicatos têm que ver formas de aproximar ainda mais dos trabalhadores para eles entenderem a importância dos seus respectivos sindicatos, pois muito trabalham na área e não conhecem o trabalho que o sindicato faz. Muitos não entendem. Verdade, eu também concordo com você, Ana. Assim, é o meu pensamento particular. Vamos lá. Seu Nolasco falou que está online. Vamos começar então o nosso debate. Hoje a gente vai falar sobre medidas disciplinares e eu gostaria que vocês interagissem com a gente, né? Doutor Cláudio, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse de uma forma simples, que eu acho que é bem difícil. Vamos lá. Mas você vai tentar, né? De uma forma simples, quais são as medidas disciplinares no ambiente de trabalho? Bem, quando ela diz que eu falar de uma forma simples, na verdade não é de uma forma simples, é de uma forma objetiva e curta. Ela não quer que eu enrole. Mas vamos lá. Quando a gente fala de justa causa ou de uma rescisão indireta, nós estamos falando de normas de conduta, normas de atuação do trabalhador e normas de atuação também do empregador. Nós estamos falando de direitos e obrigações, de limite dos direitos e de limite também das obrigações, seja do empregador, seja do empregado. Então, o que acontece? Então, sempre que esses limites eles são ultrapassados, eles podem gerar uma consequência para o empregado e também para o empregador. Por isso que vem a questão das sanções disciplinares, que funciona, a sanção disciplinar é como se fosse uma sanção que você tem em qualquer âmbito da sua vida pessoal, quando você está numa discussão com o seu filho, e o seu filho faz uma pirraça, você pode fazer uma sanção disciplinar naquele momento. E por que você pode fazer essa sanção disciplinar? Porque você tem o poder sobre o seu filho. E esse poder, na relação de emprego, ele se chama poder diretivo do empregador. Então, cabe ao empregador exercer esse poder diretivo, essa gerência sobre a prestação de serviço do trabalhador, e cabe também ao empregador, se for o caso de descumprimento ou de afronta a determinados limites, dele poder sancionar o empregado. Tá? Nós estamos falando inicialmente da justa causa e da punição pelo empregador. Nós não estamos falando da questão da rescisão indireta. Então, quais são as sanções disciplinares que você tem na relação de emprego? Você, sempre que o empregado ele descumpre alguma coisa ou ele ultrapassa alguns limites, ele pode sofrer uma advertência, ele pode sofrer uma suspensão, ou ele pode sofrer a punição mais forte, mais grave de todas, que é a dispensa por justa causa. E quando a gente vai ter a mais grave de todas, é porque na dispensa por justa causa, ele perde, vamos dizer assim, alguns direitos. Ele não tem direito a aviso prévio,
não tem direito àquelas parcelas de natureza rescisória que são proporcionais. Ele não tem férias proporcionais, não tem 13º proporcional, também não vai ter direito aos 40% do FGTS, não vai ter direito ao levantamento do FGTS e também não terá direito ao seguro-desemprego. Então, a justa causa, além dele perder o emprego de forma justificada, ele não tem acesso a esses direitos. Então, o empregador pode punir de que forma? Advertindo, suspendendo ou dispensando por justa causa. Sim. E a CLT, ela lista expressamente essas penalidades? Como é que é? Sempre que a gente fala de normas de conduta, de direitos e obrigações, nós temos que ter uma atenção especial aos artigos 482 e 483 da CLT. Tá? Um fala sobre a justa causa, das condições de justa causa, e o outro fala da questão da rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, um fala sobre atos indisciplinares do empregado e a outra fala de atos praticados pelo empregador ou por seus prepostos. Então, nós temos no artigo 482, o que você tem ali é exemplificativo. Não quer dizer que justa causa seja somente aquilo ali. Sim. Tá entendendo? Então, ali é um exemplo de quais são os atos que podem provocar a justa causa. Tá, então vamos lá. Se a gente for classificar por grau de... Grau você quer dizer assim, de gravidade? De gravidade, que é mais penoso, né? Se a gente for classificar. A advertência, ela costuma ser a medida disciplinar mais conhecida e a mais simples. Isso. E a advertência, antigamente, folcloricamente falava-se o seguinte: você só leva a justa causa se você roubar ou matar. Sim. Não é verdade. Se você roubar ou matar, você também vai levar a justa causa. Mas existem outros atos menores que também provocam a justa causa. Tá? Existe uma sequência. Então, a primeira punição, a que a gente mais encontra, é a questão da advertência. Sim. Então, por exemplo, o empregado, quando ele é contratado, ele assume o compromisso de cumprir uma jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho, ela tem um horário definido de entrada, horário de saída e horário de intervalo. Tá? Se ele começa a descumprir esses horários, ele pode ser advertido. Então, vamos dar como exemplo um funcionário que ele começa a chegar atrasado todos os dias. Ele pode sofrer uma advertência. O empregado que ele começa a sair cedo sem autorização todos os dias, ele pode sofrer uma advertência. Então, sempre que ele estiver descumprindo aquelas questões contratuais, das condições de trabalho, ele poderá ser advertido. Tá? E essa advertência é muito importante, Domênica, porque as pessoas fazem uma confusão que a advertência normalmente ela é feita por escrito. E normalmente o empregado telefona para o sindicato na hora: doutor, a empresa quer me advertir, me apresentou um documento, eu não assinei. Aí a pessoa, mas eles botaram 2 pessoas para assinar, 2 testemunhas. É importante frisar o seguinte: quando o empregador apresenta aquele documento de advertência para ele, teoricamente ele tem que assinar aquele documento, porque ele tem que estar ciente que ele está sendo advertido. Quando ele se recusa a assinar, aquela advertência ela não perde a validade, ela continua valendo. Por que o empregador coloca 2 pessoas para assinar aquele documento? Quando aquelas pessoas assinam, elas não estão dizendo que aquela advertência está correta. Elas não estão dizendo que o empregado praticou aquela falta. O que elas estão dizendo é o seguinte: é que o empregador apresentou a advertência e o empregado se recusou a assinar. Então, somente para isso. Mas ela vale normalmente. Ela vale normalmente. E a advertência verbal? Olha, como é que fica, sabe? Como é que é? O ideal é que o empregador sempre faça a advertência por escrito. Porque antes, quando eu era líder numa empresa, né, a gente falava assim: não, primeiro tem que dar a advertência verbal. Aí depois que der a advertência verbal, você dá a advertência por escrito. E tinha essa sequência. Como é que é? O problema é que a advertência verbal você não tem
é muito difícil de você depois poder ratificá-la na justiça. Por isso que então ela não tem validade. Por isso que é importante que a advertência seja feita por escrito, tá entendendo? Embora no contrato de trabalho você tenha o princípio da primazia da realidade, vale na verdade o que acontece, não só o que está no papel. O ideal é que toda advertência que seja concedida para o empregado seja dada por escrito para o empregado. Entendeu? Entendi. Então tá, vamos lá. Você já falou que o empregado não é obrigado a assinar, mas se duas testemunhas assinarem. Isso. Aí é importante frisar isso, que vamos supor que o empregado também tem um folclore, isso é muito importante. As pessoas acham que para ser justa causa tem que ter 3 advertências, 2 suspensão e a justa causa. Sim. Isso é mentira, gente. Isso não existe. Você pode muito bem tomar uma justa causa direto, sem qualquer advertência, sem qualquer suspensão. Mas aí vai depender da gravidade do ato que você praticou. Tá? E a justa causa, ela tem que atender a alguns princípios. Tá? Daqui a pouco eu falo dos princípios, para a gente não embolar uma coisa na outra. Então é importante. O empregado está sempre chegando atrasado. Ele tomou uma advertência. Ó, você está chegando atrasado toda hora. Está advertido. Ele continuou chegando atrasado. Tomou a segunda advertência. Olha, você já foi advertido e você continuou chegando atrasado. Aí vamos supor que ele manteve essa conduta dele. Eu vou continuar chegando atrasado, que ele vai me mandar embora sem justa causa, ou ele ainda vai ter que me suspender. Aí ele toma a terceira advertência porque está chegando atrasado. Meu amigo, a empresa não vai dar uma suspensão para ele não. O ato seguinte é dispensado por justa causa. Porque vai falar, olha, eu adverti a primeira vez, não deu jeito, adverti a segunda, não deu jeito, adverti a terceira, não deu jeito. Então está claro que o empregado ele vai continuar praticando aquela conduta reiterada ali de não cumprimento de desídia, de não cumprimento das suas obrigações. E ele vai ser dispensado por justa causa sem precisar passar pela suspensão do contrato de trabalho. Sim. O Richard já até colocou aqui. Quantas advertências são necessárias para dar justa causa? Não existe esse critério. A justa causa, ela tem alguns princípios, tá? Nós temos o princípio, primeiro, ela tem que ter um caráter pedagógico. Você tem que punir o empregado de uma forma pedagógica para que ele aprenda, para que ele possa realmente ter a oportunidade de modificar a conduta. Tem um caráter também da proporcionalidade ou da razoabilidade. A justa causa é a punição mais grave que você tem. Então eu não posso dar uma justa causa para uma pessoa que está começando a chegar atrasado. Eu tenho que dar para ela a oportunidade, tenho que adverti-la e dar a oportunidade para que ela possa mudar a conduta dela. Tem que dar uma chance. Agora, se ela chega no trabalho e dá um soco no seu colega de trabalho, você deu um soco lá, não, aí é uma justa causa direta. Eu não preciso passar pelas advertências nem pela suspensão. Se a pessoa é pega furtando alguma coisa do empregador, eu não preciso passar pela advertência e pela suspensão, é justa causa direta. Então, você não tem, na verdade, você tem um critério. O critério é da razoabilidade, da proporcionalidade, do caráter pedagógico. E tem um outro princípio que é da imediatidade. O que é o princípio da imediatidade? Vamos supor, dá o exemplo do Richard, que fez a pergunta. Vamos supor que um funcionário do Richard chega no serviço e dá um soco na cara do Richard, porque o Richard não reajustou o salário dele. Aí o Richard vai, em vez de dar justa causa nesse funcionário, mantém esse funcionário trabalhando normalmente. Aí chega daqui a 2 meses, daqui a 1 mês e meio, dá a justa causa nesse funcionário. Essa justa causa não vai surtir efeito na justiça. Por quê? Porque a punição ela tem que ser imediata. Qualquer uma das penalidades? Exatamente, tem que ser imediata. Você não pode ficar com aquela punição como se tivesse ali, como se fosse uma ameaça. Se você não fizer isso, eu vou te dar aquela justa causa. Mas agora me veio uma dúvida. Exceto, sim, vai. Qual é a exceção? Exceto para aqueles casos onde há necessidade ou há abertura de um inquérito administrativo para apurar se realmente aquilo aconteceu. Então, se você tem a abertura de um inquérito, de uma investigação, de compliance, etc., aí tudo bem, mas nos outros casos você tem que ser imediato.
Praticou o ato faltoso, a punição tem que vir de imediato. Mas vamos lá, um fato concreto. Um trabalhador armou com parceiros, isso é um fato concreto, tá? E esperaram a loja fechar e furtaram a loja. E aí a câmera de segurança conseguiu filmar e identificar que era o trabalhador. Que um dos trabalhadores estava envolvido no furto. E aí como é que fica o princípio da imediatividade? Não, mas olha só, mas quando foi... Vamos lá, gente. O fato real, a loja fechou 10 horas da noite, num shopping center. Todos os funcionários foram embora, esse trabalhador saiu da loja e os comparsas estavam aguardando para que eles fizessem o furto. Todo mundo saiu, a loja fechou, eles conseguiram entrar na loja e furtar os valores que tinham disponíveis da venda daquele dia. Perfeito. E aí, no outro dia, ninguém encontra mais o funcionário. Como é que faz? Não, mas olha só, a imediatidade, ela... Falei certo? Imediatidade. Falou. Tá. Você vai considerar a partir do momento que o empregador tem ciência de quem foi que o empregado praticou aquele... Sim, o empregador teve ciência no dia seguinte, assim que a loja abriu. Dispensou Só que não encontrou mais o trabalhador. Não, mas olha só, mas aí o trabalhador, o empregador já vai praticar todas as... né? Não. Ele já vai praticar todos os atos para fazer a dispensa por justa causa daquele funcionário. O que ele vai fazer? Nesse caso específico, ele vai fazer o registro de ocorrência, tá entendendo? E se for o caso, ele pode até fazer uma ação de conseguir em juízo os valores que porventura ainda deveria para aquele trabalhador. Tá? Mas a justa causa dele é imediata. Assim que ele voltar, se ele voltar, vai voltar, mas se ele voltar ao emprego, está dispensado por justa causa. O empregador, por cautela, ele pode até entrar com uma ação na área trabalhista para que seja declarada a justa causa do empregado. Entendi. O seu Nolasco fez uma outra colocação. Justa causa. Em alguns casos, a nova redação da NR1 pode vir a identificar motivações que possam levar a sanções disciplinares por motivos psicossociais? Uma pausa para pensar. Vamos lá. Pô, Nolasco, deixa eu primeiro assimilar a pergunta. Vamos lá, deixa eu identificar. Porque olha só, sempre que a gente fala de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, uma coisa que é certa, o empregador ele é obrigado a fornecer todos os equipamentos e todas as condições para que o trabalhador esteja no ambiente saudável. Sim. Se isso não acontecer, ele não está cumprindo com as suas obrigações. Aí pode ser algo até de uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas uma vez fornecido, é dever dele gerenciar esse ambiente. Então, se eu tenho um ambiente, e esse ambiente ele não é um ambiente saudável para o trabalhador, o trabalhador pode até tomar alguma atitude em face desse empregador. Pode até entrar com uma rescisão indireta mesmo, pedir um dano moral. Agora, a hipótese do Nolasco é o contrário, né? Seria a empresa gera esse ambiente. Deixa eu ver a pergunta dele aqui. E o Richard botou uma aqui também para esquentar a conversa. Não, mas é porque é dever mesmo do empregador, é dele o poder diretivo, é dele o poder de propiciar. Gerar um ambiente saudável para os funcionários. Exatamente. Então, agora vamos lá, dando um segmento aqui. O Richard colocou uma outra pergunta aqui que eu acho que é muito, muito, muito pertinente, mas... Talvez na pergunta do Nolasco, eu acho até que seria mais na questão inversa. O empregado constatar que, em função do não cumprimento da NR1, a empresa não esteja propiciando um ambiente saudável. Aí sim ele pode realmente, até o caso de
perseguir, de procurar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Entendi. O Richard colocou aqui. Já existem casos que possam enquadrar justa causa por excesso de uso de celular e redes sociais no horário de trabalho? Perfeitamente, porque olha só, é o poder diretivo. Mas mexendo no celular. Não, vamos lá. O empregador ele tem o poder diretivo. Então o empregador pode muito bem vedar a utilização de aparelho celular durante o horário de trabalho. Uhum. Tem Tá, empresa que veda, sim. Tem empresa que veda. Então, se o empregado se ele não estiver cumprindo essas normas disciplinares, ele poderá ser, quer dizer, o fato da pessoa usar o celular uma vez ou outra e ele ser pego pelo empregador não vai gerar uma justa causa inicial, vai gerar uma advertência. Agora, a prática reiterada e uma sequência de advertências pode resultar na justa causa, sim. Respondido aí, Richard. Quero dar boa tarde à Ana Cristina Lessa. Ela também está sempre participando conosco. Ela colocou boa tarde a todos, até onde esse maravilhoso trabalho alcançar. Obrigada, Ana Cristina. O Hamilton também falou que vai ser um prazer participar do podcast, então já vamos marcar uma agenda, hein, Hamilton? A Celina, nossa diretora, também está nos dando boa tarde. Boa tarde, Celina. Doutor Cláudio. E vamos falar um pouquinho, né? Porque assim, a advertência... Só para voltar nessa questão do NOLASP, que realmente é uma questão que está... NOLASP, só para poder ficar bem respondido, eu posso até me equivocar, mas como eu te falei, é dever do empregador propiciar um ambiente saudável para o empregado de trabalho, tá? E é dever do empregado seguir essas orientações em função da NR1. Se qualquer um dos dois descumprir, entendeu? Poderá sofrer uma sanção disciplinar. Tanto o empregado, por não estar cumprindo as orientações da NR1, orientações do empregador, quanto o empregador por não propiciar esse ambiente, tá? Seja uma advertência, suspensão ou justa causa em face do empregado, ou seja, uma rescisão indireta promovida pelo empregado em face do empregador. Sim, então. E aí a gente estava falando de advertência, só que a gente acaba estendendo para as outras medidas disciplinares, mas quando a advertência ela não é suficiente, quando a advertência ela não é suficiente e as empresas recorrem à suspensão, existe limite de dias para suspender? Em quais situações sai da advertência e passa a ser suspensão? Porque isso também era sempre uma dúvida. Não, limites existem, porque olha só, a gente não pode esquecer de que o salário ele tem natureza completamente alimentar. E aí tem a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso dos dias, quantos dias? Dos dias. Não faz sentido eu pegar um empregado, por exemplo, que eu acho que praticou uma falta grave, e eu suspendê-lo por 30 dias, porque eu vou deixar essa pessoa sem salário por 30 dias. Então, você tem que ter essa razoabilidade e essa questão da proporcionalidade. Sim. Então, normalmente, uma suspensão normalmente é de 3 dias, 5 dias. Tá? Superando isso, você já passa a questionar essa razoabilidade e essa proporcionalidade. E o empregador pode já seguir direto para aplicar uma suspensão ou ele tem que passar primeiro pela advertência? Não, como eu falei, não existe essa escala de tem que advertir primeiro, 3 vezes, não advertiu, suspender. Não existe isso. É questão da natureza da falta praticada, da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da punição. Ele pode, dependendo do que ele fez, ele pode levar uma justa causa direto. Não precisa da advertência. Do teu ponto de vista, Diga. Quais os erros mais comuns que as empresas cometem a aplicar as penalidades? Não vou falar não. Não? Não, para eles não consertarem. Não, mas vamos lá, gente, vamos lá. Não, porque assim, doutor Cláudio? É muito interessante. Porque às vezes, assim, eu falo por isso, porque também tem a parte do trabalhador que às vezes... Então vamos mudar o personagem? Não, a
pergunta foi perfeita. Eu que fiz o festival, a pergunta foi Não, perfeita. vamos mudar o personagem então, vamos colocar o trabalhador, vai. Quais os erros mais comuns que os trabalhadores cometem e acham que está passando batido e não está? Gente, é porque é muito comum o empregador às vezes se posicionar num patamar de um ser superior. Aí eu não tenho outras palavras para substituir essas, tá? É muito comum porque como ele é um empregador, ele acha que tudo pode. E não funciona assim. Não funciona assim. Então, aí eu vou fazer uma mistura. Por quê? Porque, por exemplo, o rigor excessivo do tratamento do empregador para com o empregado pode gerar uma rescisão indireta. Tá? Então, o erro mais comum é quando o empregador ele atua de uma forma assim, como se estivesse ameaçando. Ó, se você chegar atrasado de novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso. Gente, façam tudo no papel. No papel. Assim... O mais comum hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um problema seríssimo de transporte público. Agora mesmo nós estamos aí numa questão da greve dos ônibus. Sim, dos rodoviários. Dos rodoviários, que eles estão aí atendendo a um patamar mínimo, né, isso de ônibus. E fica muito difícil para o empregado hoje, por todas essas dificuldades às vezes, conseguir honrar o horário de início da jornada. Tem trabalhador hoje que perde quase 4 horas para chegar no trabalho. Perde mais, não sei, quase 4 horas para voltar para casa, né? Então, tudo na relação de trabalho, na relação de emprego é um bom senso. É um bom senso tanto do empregador ou do seu preposto. Mas que na verdade a gente sabe que na prática não existe esse bom senso, né? E também do empregado. Então, as maiores discussões que a gente tem hoje em relação à questão de advertência e sanções disciplinares, elas estão muito relacionadas à questão do horário de trabalho. Você acha? O horário de trabalho, não só é o horário de trabalho, é o horário do intervalo também. Tá? Temos a questão também de valores salariais que são pagos por fora, e quando é pago por fora, você não tem um parâmetro definido. Por exemplo, não é às vezes você recebe o teu salário sempre até o 5º dia útil, mas o pagamento por fora, às vezes você não tem essa... Ai, o jeitinho brasileiro. Pois é. Então o ideal é que tudo seja feito direitinho no papel. Nós temos também uma questão hoje que está muito forte mesmo, que são as doenças psíquicas, não é isso? A questão do ambiente de trabalho tóxico. Nós temos seríssimos problemas hoje na relação empregado-empregador. Temos um crescimento absurdo aí das síndromes de burnout, da síndrome de pânico, por todo o nosso contexto socioeconômico. E nós temos aquelas questões relacionadas aos benefícios previdenciários também, que está gerando muita discussão também. Tá? Quando o empregado volta, tem algo, mas não está apto. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado entre as partes para evitar chegar num nível de um conflito que gere uma sanção disciplinar, uma ação indireta. Mas o principal para mim hoje em dia ainda é a questão do horário. Aí, só para aproveitar aqui, para não perder muito o rumo da conversa sobre a primeira pergunta lá da NR1 que o senhor Nolasco fez, ele colocou assim: doutor Cláudio, concordo. A questão disciplinar, as questões disciplinares estão muitas vezes motivadas por questões psicossociais e que pode ser motivada no ambiente de trabalho. Concordo contigo, mas só coloquei que os dirigentes sindicais têm que ficar atentos sobre o cumprimento da nova NR1. Eu vou te dar um exemplo muito... Quando você tem a relação no artigo 482 das condutas que podem gerar justa causa, na fala de desídia, fala de improbidade, mas tem um item que fala o seguinte: embriaguez habitual ou em serviço. Antigamente era uma discussão porque a pessoa tomava uma cervejinha no almoço, já queriam dar justa causa na pessoa.
Isso é sério. Não pode beber na hora do almoço. Não. Mas era terrível. Eu penso, Por que não? Mas é porque o tipo que está na CLT, eu falei, é embriaguez habitual em serviço. E um copo de cerveja não gera embriaguez habitual em serviço. Mas também, dependendo do grau da pessoa, um copo de cerveja já pode mexer um pouquinho. A gente sabe disso. Mas aí a gente, nessa parte, o direito do trabalho veio evoluindo e disse o seguinte, realmente a embriaguez habitual em serviço pode gerar justa causa ainda porque você tem o ato ali preconizado expressamente no artigo 482, mas desde que não seja doença. Se for constatado que aquela embriaguez habitual ou em serviço já é fruto da doença, do alcoolismo, por exemplo, já há uma orientação para que não seja justa causa. A pessoa tem que ser afastada para tratamento, exatamente. Então, a gente vai evoluindo. E acredito eu, no Lastro, na questão do psicossocial, isso também, nas questões psicossociais, isso também vai acontecer. Porque hoje você tem um nível tão elevado de doenças psicossociais que uma pessoa, de repente, pode ter um surto durante o seu trabalho e tomar uma justa causa por acharem que ela está afrontando, está xingando, está quebrando, quando tudo aquilo, na verdade, é resultado de uma doença que naquele momento ainda não foi constatada, ainda não foi verificada. Então, a Celina colocou assim, como podemos provar os abusos e danos no ambiente de trabalho? Celina, fala minha querida companheira aí de luta. Celina, nós temos que provar de alguma forma, tá? Ou seja, ou por documentos, ou por testemunhas. Hoje em dia todo mundo tem acesso ao celular, todo mundo filma tudo, todo mundo grava tudo. Entendeu? Inclusive dá para gravar até as nossas ligações telefônicas, né? Exatamente. Então, a gente tem só que observar o seguinte, tem que ter a prova. Porque a pessoa que vai julgar, ela não estava presente naquele momento. Sim. Aí ele vai ouvir o relato do empregado dizendo que sofreu inúmeros abusos. Aí vai o preposto ao empregador, vai dizer que é o contrário, que foi o empregador que sofreu inúmeros abusos, inúmeros absurdos praticados para aquele trabalhador. Aí o juiz fica assim, poxa, mas eu não estava lá, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Aí a importância de você ter a prova documental, você ter a prova testemunhal, você ter gravações, você ter filmagens, e também é muito importante que o empregado ele procure o seu sindicato, procure a sua assessoria jurídica, para que ele entenda o seguinte, existem alguns parâmetros para que aquela gravação, aquela conversa no WhatsApp, aquela filmagem seja considerada válida na Justiça do Trabalho. Mas tem que ter a prova, tem que ter em especial a prova testemunhal. Sim. E eu quero também, doutor Cláudio, pedir aos nossos companheiros que estão conosco até agora, né, nos ouvindo, a gente já está quase no final do podcast, passa rapidinho, né? Para você compartilhar o link e chamar mais pessoas para ouvir, porque agora a gente vai falar especificamente da justa causa, apesar de você já ter... Todos os caminhos levaram para a justa causa, mas a gente vai falar mais específico agora sobre a justa causa, que é a penalidade mais grave, né? E convido os amigos para compartilhar, para curtir. E se você ainda não segue as nossas páginas, né, nas redes sociais, porque a gente agora está em todas as redes sociais, a gente está no Instagram, no @podcastfeterge, no Facebook, Podcast Feterge, no TikTok e também no YouTube, na TV Feterge. Então já segue a gente nas redes sociais e envia para os amigos, para os trabalhadores, para que eles participem também do podcast e fiquem sabendo das notícias que a gente faz publicação todos os dias através da empresa 3.com, né, que nos dá essa assessoria. Do Richard, do Léo. Isso, do Léo que está sempre aqui com a gente, nos ajudando, né, nesse trabalho. E vamos lá, a gente vai falar agora sobre a justa causa. Você já falou bastante coisa, né? E
vamos lá. Deixa eu ver o que eu escrevi. Como ela pode ser aplicada, você já falou, né? Que toda falta grave, ela exige, a advertência anterior não exige. Se ele cometeu uma falta grave, já pode ser dispensa, pode ser imediata. Pode ser já dispensa imediata. E o histórico dele influencia? Influencia. Sim, né? Influencia. Então, vamos lá. A empresa pode fazer tudo isso com o funcionário, né? Conforme está previsto no 482. E o funcionário? Quais são as causas que o funcionário pode... Gente, primeiro... se apropriar da medida disciplinar. É importante frisar que muitas das vezes o empregador acha que pode dar justa causa por qualquer motivo ao empregado. E a maior parte dos casos de justa causa na Justiça do Trabalho são revertidos para dispensa sem justa causa. É bom falar isso também. Porque a justa causa, ela requer, como ela é a punição mais grave no direito do trabalho, ela requer o preenchimento de algumas formalidades. Eu estava falando a questão da razoabilidade, proporcionalidade, o caráter pedagógico, a questão da imediatidade, tudo isso influencia muito na aplicação da justa causa. Então, se o empregado for comunicado que ele foi dispensado por justa causa, o ideal é que ele não dê razão para que seja aplicada a justa causa. Eu já tive um caso uma vez que um empregador deu uma justa causa no empregado e o empregado foi e deu um soco no empregador, tá entendendo? Olha só a confusão. A primeira justa causa não era correta, não cumpria as formalidades da lei, mas um soco que ele deu no empregador, quando ele foi comunicado. Quer dizer, então, o importante é sempre que o empregado sofrer uma penalidade, seja uma advertência, uma suspensão, ou mesmo a dispensa por justa causa, que ele não se desespere, que ele colete o maior número de provas possíveis sobre o que está acontecendo e que ele procure o seu sindicato, que ele procure a sua assessoria jurídica ou seu advogado trabalhista, para que ele tenha uma noção, para que ele possa se orientar de como é que ele vai agir nesses casos, tá bom? E a pergunta foi sobre, eu já esqueci. Sobre isso, quando o trabalhador, quais os motivos que podem levar o trabalhador a aplicar uma justa causa na empresa, uma rescisão indireta? Tá. Então a gente está falando de uma rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Estamos falando do artigo 483 da CLT. Na verdade, em especial, rigor excessivo é um dos motivos, tá? A rescisão indireta, a falta de cumprimento, porque também é muito parelho com aquilo que é justa causa. Você tem a desídia do trabalhador, quando o trabalhador não cumpre com seus deveres. Você também tem a desídia também do empregador, quando o empregador não cumpre com seus deveres. Pode dar um exemplo real? Não depósito, a não realização de forma regular dos depósitos do FGTS. Então você é empregado você está trabalhando para uma empresa e essa empresa não está mais depositando o teu FGTS, o teu fundo. Você pode entrar com uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, sem qualquer problema. Você foi tratado com rigor excessivo, também você pode pedir uma rescisão indireta. Temos a questão do assédio moral, e é importante porque o assédio moral ele pode ser praticado pelo empregador, por qualquer preposto do empregador e até por um colega seu de trabalho que esteja no mesmo nível hierárquico ou até mesmo abaixo. Tá? Então, a questão de assédio moral também pode resultar numa rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? A rescisão indireta nada mais é do que o empregado dando uma justa causa no empregador e o resultado disso, reconhecida pela justiça, a rescisão indireta, ele vai receber todos os seus direitos como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Ele vai ter direito ao aviso prévio, férias proporcionais, férias vencidas, 1/3 de férias, 13º proporcional, 13º integral se for o caso, 40% do FGTS e a liberação dos depósitos do FGTS e mais um seguro-desemprego. Entendeu? Sim. E, doutor Cláudio, qual é, assim, né? Diante disso tudo, porque às vezes a gente como sindicato
diante de todas essas situações, como a gente pode fazer? Porque assim, a gente fala desse rol taxativo do 48, não é taxativo, é exemplificativo, isso. Do 482. Mas, por exemplo, eu já fiz rescisão de contrato de trabalho onde a empresa não recolheu o FGTS. No meu antigo empregador. Isso, mas olha só, é uma faculdade que o empregado tem. Se ele quiser, por exemplo, Mas isso também não é enfatizado para o trabalhador. O trabalhador que está lá do asseio, ele não tem essa noção. Mas é porque muitas das vezes ele prefere manter um emprego, né? Isso é, né? A empresa não está depositando o FGTS, mas para ele é mais fácil. Ele prefere, não é que seja mais fácil. É necessário ele manter um emprego e, como eles dizem muito assim, depois eu corro atrás, e depois ele corre atrás, mas pelo menos ele está mantendo o emprego dele. E na rescisão indireta... Mas... Vai, pode concluir. Não, mas não vai raciocínio. Conclui. É que na rescisão indireta, ela pode se desenvolver de duas formas distintas. Você pode pedir a rescisão indireta e permanecer trabalhando no emprego, ou você pode pedir a rescisão indireta e você já não permanece mais no emprego. Por exemplo, num caso de uma rescisão indireta por ausência de depósito de FGTS, você pode permanecer no emprego até que seja decretada a rescisão indireta. Tá, mas aí o trabalhador vai lá e permanece no emprego. Porém, a empresa notificada da ação, esse trabalhador vai ter sossego? Não, mas é uma faculdade, ele pode exercer o direito de continuar trabalhando ou não. Normalmente, nos casos que eu participei, que eu assisti de rescisão indireta, a orientação é sempre o seguinte: a partir da data de distribuição, você não comparece mais no emprego. Ah, tá. Entendi. Tá bom, então. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um podcast FETERJ, né? Eu quero dar boa tarde para a Isa Oliveira. A Ana Cristina Duarte colocou aqui, o trabalhador passa mais tempo para chegar no posto de trabalho por conta da mobilidade, né? Realmente, gente, hoje o metrô estava extremamente cheio. Meu Deus do céu. Só Deus na nossa vida. E dar boa tarde para minha amiga Luana, que está também nos assistindo. Hoje nós entendemos um pouquinho mais, né, doutor Cláudio, sobre as medidas disciplinares. Elas existem, né, para preservar a disciplina e o bom relacionamento das relações de trabalho. E precisam ser respeitadas, né? Como o doutor Cláudio bem falou, a gente precisa respeitar os princípios fundamentais da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da imediatidade. Eu tinha falado errado, mas agora eu li e falei imediatidade, certo. Imediatidade. Então, assim, eu acho que nós conseguimos tirar... Eu consegui tirar algumas dúvidas minhas pessoais. E eu acredito que quem ficou conosco até agora também. Eu quero agradecer, né, a participação de todos vocês. E eu gostaria de deixar o nosso momento jurídico. O nosso momento jurídico hoje é para dizer, né, que nós temos atendimento toda terça-feira com a doutora Andréia Eni na sede da federação, das 10 às 16 horas. Nós também temos escritórios para fazer atendimento aos trabalhadores na cidade de Itaperuna, no escritório Castro e Figueira, e também temos na cidade de Nova Friburgo, que é com a doutora Priscila Corne Frigo. Então, se você é trabalhador dessas regiões e precisar de assistência jurídica, pode procurar esses escritórios na cidade de Itaperuna e Nova Friburgo. E também tem o nosso atendimento através do WhatsApp. Se você não conseguir atendimento às terças-feiras com a doutora Andréia, você pode enviar sua pergunta, sua dúvida, né, doutor Cláudio? Perfeito. Através do 21 984 94 81 18, que o doutor Cláudio Rocha responde, também o doutor Cláudio Goulart responde, ou a doutora Andréia, caso você não consiga, não possa comparecer à federação às terças-feiras, tá bom? E mais uma vez te pedir para você seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook,
agora no TikTok e no YouTube, tá bom? E eu gostaria de agradecer ao Léo por mais uma vez estar nos dando assistência e desejar a você um bom restante de semana e até a próxima quarta. Peraí. Já tem mais coisa para falar? Por que quando tem outros convidados aqui tem as considerações finais? Desculpa, eu não tenho. Que maldade comigo. Desculpa. Não, aqui é um ambiente muito saudável, é um ambiente salutar, tá entendendo? Bem, de considerações finais eu queria dizer para todo trabalhador, tá, que sempre que ele for, sempre que ele sofrer uma sanção disciplinar, tá, no seu trabalho, no seu emprego, para que a primeira medida que seja, que ele deva praticar logo depois, é procurar a sua entidade sindical de classe, procurar a federação, procurar uma orientação jurídica para saber como proceder. Não adianta ele discutir, brigar, rasgar, surtar. Nesse momento, é um momento que a gente tem que ter muita tranquilidade, porque faltou uma coisinha aqui que é importante também, porque eu lembrei agora, nesse surtar, eu tenho um amigo que ele foi meu cliente trabalhista. Ele foi dispensado de um empregador, recebeu aviso prévio. Quer dizer, você recebeu o aviso prévio, passa a ser indiscutível que você foi mandado embora sem justa causa. Mas durante o aviso prévio, ele fez uma besteira gigantesca dentro da empresa. E a empresa converteu aquela dispensa sem justa causa em dispensa por justa causa. E isso está dentro da lei, está dentro do direito do trabalho. Porque, embora ele estivesse de aviso prévio, o seu contrato ainda estava vigente, ele praticou um ato, uma falta grave, então ele teve essa conversão para a justa causa. E, ao receber essa conversão de justa causa, o que ele fez? O que tem que fazer? Procurou imediatamente o sindicato dele. Então, a orientação que eu dou para todo mundo, na hora que se você vier a sofrer uma sanção disciplinar, procure a sua entidade sindical, procure a orientação correta para poder combater essa sanção disciplinar dentro dos parâmetros legais e não agravar a situação dele, tá bom? E aí, desejando para todos aí um forte abraço aí, uma boa semana aí, e eu não sei para quem que a gente vai torcer agora na Copa do Mundo não, tá? Doutor Cláudio, até me desculpa porque isso aí é tão importante, né? Para o trabalhador procurar a entidade sindical dele. Exatamente. A gente está aqui para realmente auxiliar. Muito obrigada por ter me corrigido e me lembrado. Não corrigi não, só lembrei. Que eu não falei sobre, não te dei a oportunidade de falar sobre as suas considerações finais e que era tão importante. O seu Nolástico pediu para a gente divulgar o Instagram, o @ do Geração T, que é um Instagram voltado para, aqui está escrito aqui na bio deles, a Geração T, somos todos nós, pensando no futuro e nos nossos direitos e proteção. Então você que está nos assistindo e ainda não segue o Geração T, eu ainda não segui essa Nolástico, vou seguir agora. Passe a seguir, tá? Porque tem informações pra gente, mais informação de qualidade pra gente aqui no Geração T, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima quarta no podcast FETERG. Um abraço e até lá!